Louvado seja o nosso Deus. Deus continue abençoando a cada um daqueles que aqui puderam estar presentes e aqueles que não puderam, mas estão aí através da internet, né? Que é esse canal de comunicação que Deus colocou e permitiu que tivéssemos, né, uns com os outros. E o nosso boa noite a todos aqueles que, mesmo à distância, têm doado aí o seu tempo, têm deixado às vezes aí alguns minutos os seus afazeres e têm procurado se aproximar mais da palavra de Deus. Muito bem. Eu tenho aqui Atos capítulo 12, Atos dos Apóstolos capítulo 12, e antes da leitura, eu gostaria de informar que muito provavelmente este seja o nosso último culto, né? Último culto assentado nesses bancos. Senta bem. É o último culto assentado nesses bancos. É o arrebatamento, né? Tem um louvor que fala isso, né? Talvez hoje será o último culto. Como é que é esse louvor, pureza? Tem um louvor assim que fala, né? Talvez este será o último culto, né? E muito provavelmente seja, porque há previsão de que as poltronas até amanhã estejam aqui. Então nós contamos aí com a ajuda de todos. Ao término do culto nós vamos ter que retirar estes bancos, né? E já aproveito, alguém que estiver pela internet tem interesse nesses bancos, a gente tem um preço muito justo. Mas é isso aí, nós não podemos deixar os bancos simplesmente ali nos fundos, e são bancos maravilhosos, super resistentes, e eles precisam achar uma casa de oração para servirem, né? Eles não podem simplesmente parar de servir. Então, estes bancos continuarão servindo, talvez em uma outra casa de oração, e hoje nós contamos aí com a ajuda de todos que puderem, para que nós possamos deixar aqui o santuário todo livre, para que amanhã nós possamos cumprir aí com o compromisso, né, de receber aí as nossas poltronas tão sonhadas, né? Que maravilha! Domingo de manhã seria a nossa inauguração, né? A não ser que vocês queiram um culto na sexta-feira da Paixão. Não sei como é que está a programação da igreja, né? Eu não posso simplesmente desfazer aí suas chácaras, seus lazeres, né? Mas se a igreja topa, eu topo, né? Inaugurar na sexta-feira da Paixão, no sábado de Aleluia. Sábado de Aleluia? Dia de roubar galinha? É isso? Sábado de Aleluia? É isso mesmo que acontece. Costumava-se fazer isso? É o sábado de Aleluia. Ou domingo de manhã, né? Então, assim, estamos aí à disposição. Mas o importante é que nós possamos ter aí um culto especial inaugurando as nossas poltronas, né? Então, domingo, mais provavelmente seja domingo. Contudo, se tiver alguma surpresa aí, a gente avisa no grupo. Mas vamos aqui para o nosso assunto de quarta-feira, culto com oração, culto de oração. E sempre lembrando, Isaac, refletindo sobre o que o Daniel disse ali no podcast. Não podemos adorar. Como é que é? Adorar a igreja, né? Adorar a igreja. Nós devemos adorar na igreja, né? Não adorar a igreja. Nessa ocasião, o rei Herodes, Atos 12, prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Ocasião muito próxima que estamos vivendo. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Oração,
ferramenta que muda circunstâncias. Oração, ferramenta que desfaz o mal. Oração, ferramenta que muda percurso, que desfaz enfermidade. Oração, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Afinal de contas, se nós crermos mais na força dos nossos braços, do que na oração, do que na busca por Deus, e crer que Ele é suficientemente capaz de solucionar os meus e os seus problemas, através da oração. Oração com fé. Fé em quê? Que o seu problema será resolvido? Muito mais do que isso. Oração com fé que aquele ao qual você dirige a sua oração é capaz e ama solucionar os problemas. Só de você crer que Deus ama solucionar os seus problemas é o suficiente para você crer que aquilo que você mais precisa, Ele fará, não aquilo que a gente deseja apenas. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas e sentinelas. Montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. Nós vemos aqui nesse contexto, muito próximo a esse momento que nós estamos vivendo, porque estava na véspera da Páscoa, Herodes, o rei, sob a ordem do comando, ou do Império Romano, vendo que os cristãos estavam formando realmente um grupo, uma comunidade forte, a comunidade dos cristãos, desde que eles haviam recebido o Espírito Santo ali, no dia de Pentecostes, essa comunidade estava crescendo e havia crescido muito, havia se multiplicado. E o rei Herodes, percebendo que precisava fazer algo, o que ele faz primeiro? Ele testa a sociedade, ele testa ali os judeus, ele testa aqueles sobre os quais ele reinava. Então ele pega Tiago, Tiago, irmão de João, um dos apóstolos de Jesus, e manda matar a espada. Sabe quando eu penso, quando alguém fala assim, olha, Deus vai livrar os crentes, os cristãos, os justos, da grande tribulação. Me vem na hora assim, Tiago sendo morto, decapitado. Me vem na mente Pedro sendo morto, crucificado, como ele não se permitiu ter a morte como a do seu líder, Cristo. Ele é crucificado de cabeça para baixo, e todos os outros, a não ser João, foram martirizados. Estevão, apedrejado, que morte doída. Tantos outros cristãos sendo queimados nos postes, sendo usados como tochas, lâmpadas para a cidade de Roma. E às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, não, mas Deus vai livrar os cristãos da grande tribulação, porque nós não nascemos para passar pela grande tribulação. Primeira pergunta que eu faço é, nós quem? Os cristãos prediletos? Nós quando? Porque há 2000 anos, se João já havia dito isso, Pedro havia dito isso, que ele voltaria. E ele voltará. Não sabemos quando e não temos que marcar data. Mas uma coisa muito clara na Bíblia, nas Sagradas Escrituras é: Deus não colocou os seus filhos aqui para livrar os seus filhos
da luta, do problema, da tribulação. Mas ele colocou seus filhos aqui para passar com seus filhos dentro da tribulação. É o que ele fez com Daniel, é o que ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não é um Deus tão frágil que tenha que retirar os seus filhos num momento de tribulação, porque ele não pode estar com eles lá dentro. Não, Deus não é assim. Nós vemos aqui Tiago. Gente, Tiago, irmão de João, que foi para a ilha de Patmos. João, talvez um dos apóstolos mais jovens de Jesus. De repente, Herodes manda matar Tiago, e o que acontece diante da população judaica? Tiago, um judeu, Herodes, um rei romano, sobre o domínio romano, né? Então o rei Herodes precisava testar como estava a euforia do povo, e manda matar Tiago. Diante da morte de Tiago, o que acontece? Vocês perceberam na leitura? Os judeus se entristecem. Verso 3. Quando Herodes viu que agradava aos judeus, agradava o quê? Matar os cristãos. A morte de Tiago trouxe a alegria aos judeus. Herodes sentiu ali a temperatura, o que ele fez? Como que os líderes políticos fazem, quando ele está bem com a sociedade, como é que é o nome que se dá? Quando um político está bem aceito pela sociedade, está em alta, né? Como é que é a palavra que usa? Não é reputação, não. Oh, meu Deus, esqueci a palavra. Não é aprovação, não. Esqueci, se eu lembrar eu... Então assim, Herodes percebeu que aquilo que ele havia feito tinha trazido ali aquela população judaica para o lado dele, né? Falou, opa, rei Herodes está com a gente, matando esses cristãos. O que ele fez? Ele matou um e preparou outro para matar na Páscoa. Herodes pretendia submetê-lo, quem? Pedro, a julgamento público depois da Páscoa. Mas só que Herodes não contava com a oração da igreja. Gente, vamos entender uma coisa aqui. A oração da igreja livrou Pedro, mas a oração não livrou Tiago. A gente precisa entender uma coisa que já citamos aqui. Às vezes a oração vai curar, a oração vai libertar, a oração vai trazer de volta pessoas à vida, realmente. Mas Deus tem um propósito de tempo de vida em cada ser humano. Nós precisamos entender isso. Observe que a igreja, ela não se decepcionou com Deus porque Tiago foi morto, mas de repente a igreja orava e Pedro estava sendo liberto. Enquanto a igreja orava, simplesmente aparece um homem lá na prisão, toca ao lado de Pedro que dormia. É interessante, gente, nós observarmos que Pedro dormia diante de uma situação em que ali na frente ele podia ver a sua morte. Ele olhava para Tiago, lembrava de Tiago e pensava, meu Deus, Tiago já foi, eu sou o próximo, e isso vai se tornar uma prática do rei Herodes. Pedro estava dormindo. Vamos parar aqui um pouquinho e pensar, será que a gente consegue dormir diante do problema que nós temos hoje? Diante do problema que você tem hoje, você consegue dormir? Diante da situação que você passa hoje, você consegue dormir? Lógico que Pedro não estava sentindo dor. Porque dormir com dor, difícil, né? Pedro estava simplesmente às vésperas de ser martirizado. Mas Pedro, muito provavelmente, não estava sentindo dor e calmamente, confiando que
a vida de um cristão passa por estes percalços. Ele simplesmente dormia, quando o anjo do Senhor aparece, e com aquelas portas todas fechadas, ele simplesmente de repente se vê fora da prisão. Por quê? Porque uma igreja orava. Por quê? Porque haviam crentes que acreditavam que mesmo que Tiago estivesse morto, mas a igreja ainda acreditava que Deus era capaz de salvar. Gente, é esse o ponto que a igreja precisa chegar. Mas Senhor, nós oramos e não conseguimos socorrer aquela pessoa, mas nós sabemos que se nós não conseguimos através da oração, é porque a vontade de Deus acerca foi aquela. E a igreja entendeu isso. A igreja entendeu que Tiago havia sido martirizado e que Pedro, naquele momento, ele se colocava ali diante daquelas pessoas por um tempo apenas. Porque passado um tempo, o que acontece com Pedro? As orações da igreja já não resolvem mais para ele. O que acontece com Pedro? Pedro também é martirizado. Nesse momento, Deus salva Pedro da prisão. Para quê, Deus? Já que ele morreria crucificado, por que ele não morreu? Então, na semana da Páscoa, por que ele não morreu nesse momento? Porque Deus queria provar para a igreja que Ele responde às orações. Deus queria provar, e Ele não precisa disso, mas nesse momento Ele prova para a igreja que Ele responde às orações dos santos que se reúnem em favor de alguém. Nós estamos aqui com uma lista de nomes. E nós cremos que Deus vai resolver cada problema? Sim, cremos. Nós cremos que Deus fará o melhor por cada um destes? Sim, nós cremos. O melhor de Deus para cada um desses é o melhor da maneira, do ponto de vista que nós olhamos e imaginamos? Não, não é. O melhor para Tiago naquele momento era realmente ser martirizado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está preparada uma coroa, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Isso disse o apóstolo Paulo, mas de uma certa forma todos os apóstolos disseram isso quando estavam sendo martirizados. Nós vemos então Pedro saindo, indo naquela casa de oração, que não era uma instituição, não era uma igreja, era a casa da mãe de João Marcos. Quando Pedro chega lá, a igreja acredita? A igreja acredita que Pedro estava solto? Não, não acredita. Você que conhece o texto, você sabe que quando Pedro chega à porta, uma menina vai recebê-lo, ela fica toda eufórica, volta lá para dentro, avisa que Pedro está lá. O que as pessoas disseram? Deve ser o anjo dele. Morreu, coitado. O anjo veio visitar a gente. A igreja estava lá orando. Mas será que a igreja estava realmente com um nível de fé assim, ao ponto de, quando Pedro chegar lá, eles disserem assim: tá mesmo. Nós sabemos que ele está, porque nós oramos. Sabe o que isso aqui nos mostra? Que assim como você, eu, que às vezes acaba de orar para que Deus nos dê saúde, quando acaba a oração fala, que dor, que coisa difícil. Essas pessoas também eram seres humanos, que apesar de orar e crer na oração, eles tinham ali as suas lutas de vozes internas. Não é só você não. Mas no entanto, independente disso, era Pedro que estava ali na porta. É um anjo, deve ser um anjo, será? Às vezes você ora e de repente algo acontece. Aí você não consegue segurar eu não acredito. Meu Deus, eu nem acredito. Estava tão difícil que eu nem acredito. Obrigado, Senhor. Mas eu nem acreditava que isso era capaz de acontecer. Gente, não existe nada tão difícil para Deus.
Só que ele vai fazer aquilo que ele se propôs na oração do Pai Nosso. Vamos orar? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, e para sempre. Ó Deus, nós nos colocamos nesta hora em oração, sabendo que estas palavras foi o Senhor Jesus que nos ensinou. Sabendo que respeitar a tua vontade foi o Senhor Jesus que nos ensinou. E nós respeitamos a tua vontade, Pai. Sabemos que a tua vontade é o melhor para nós. Sabemos que a tua vontade é o melhor para cada indivíduo, ó Pai. Sabemos que a tua vontade é o que realmente move a terra. Sabemos que a tua vontade, ó Pai, é o que realmente deve acontecer. Ó Pai, nós temos nossas vontades, nós temos nossos desejos, nós temos o nosso carinho e amor pelas pessoas e não queremos ninguém enfermo, não queremos ninguém doente, não queremos ninguém com dores, Pai. Ó Deus, por isso nós pedimos ao Senhor, e o Senhor nos deu este direito, quando o Senhor parte, quando o Senhor é sepultado, quando o Senhor se eleva, ó Pai, e está assentado à destra do Pai, o Senhor disse que intercederia por nós, e por isso, Pai, nós estamos aqui, para interceder também um pelos outros, e agora lemos estes nomes com muita fé, lemos estes nomes com muito amor no coração. Clédson Batista Flávio, Lúcia Eli Correia Souza, Francimar Marques por libertação, Ricardo Silva por libertação, Juliana Costa, Doracina Costa, e Iris Fernando, Neide e família, Brian Fernando, Zélia Lucena, Isabela Cristina, Maria Cecília Pureza, Valdina Pureza e família por viagem, Adair Pérez de Bela Vista, Deus abençoe aí em Bela Vista, e Maria, estão enfermos, o irmão Adair, irmã Maria, que Deus cure vocês, também Dair Miquelino, Líbia Miquelino, está em estado grave, na UTI, Pai, mas nós pedimos ao Senhor que, se for possível, assim como aquele cego disse, se for possível, ó Pai, nós pedimos humildemente que o Senhor possa curar os enfermos, que o Senhor liberte os oprimidos, que o Senhor ajude o necessitado, Pai. Nós pedimos por estes nomes que acabamos de ler, e agora cada um de nós aqui presente e pela internet, elevaremos nossas vozes ao Senhor, para orar a Ti, para clamar, levantando um clamor ao Senhor, pela cura dos nossos amigos e irmãos enfermos, pela libertação dos que estão oprimidos, pelo pecado, pela dor, pela angústia. E Pai, nesta hora, nós nos colocamos a orar juntos, unidos, ó Pai, incentivando um ao outro a orar, a buscar ao Senhor, a dirigir palavras ao Senhor. Pedimos ao Senhor nesta hora, e que cada um clame, que cada um busque, que cada um entregue o seu clamor a Deus, que Ele atende. Clame, Ele atende. Ore, Ele atende. Peça, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-lhes-á. Pede e pede com fé. Peça com fé. Peça com fé. Levante o seu clamor.
Levante sua súplica. Às vezes você olha para o seu problema e pensa, é impossível. Ah, mas para Deus não é. Você quer levantar o seu clamor agora a Ele? Ele atende. Ele atende. Ele atende no tempo dEle. Ele atende da maneira dEle. Ele atende. Ele mesmo disse para nós pedirmos. Estamos aqui pedindo sim. Estamos aqui clamando sim. Mas estamos aqui também glorificando ao Senhor. Estamos aqui também louvando ao Senhor. Estamos aqui também exaltando o nome santo do Senhor. Pai, afinal de contas não estamos aqui apenas para pedir também. Estamos aqui para te exaltar. Ah, te exaltar. Exaltar ao Senhor. Louvar ao Senhor pelas bênçãos. Louvar ao Senhor pelas vitórias. Louvar ao Senhor pela graça infinita. Oh Deus, estamos aqui louvando, agradecendo pelas poltronas, agradecendo pela igreja, agradecendo por cada irmão, agradecendo por cada família, agradecendo por cada pessoa. Oh Pai, obrigado pelos lares, obrigado pelas casas, obrigado pela saúde, obrigado, 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 obrigado Pai. Graça, 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 graça infinita. Ah Deus, Senhor dos senhores, Jeová Rafa, Jeová Nissi. Oh Deus, aceita a adoração, aceita o clamor, atende a súplica, atende a necessidade. Oh Deus, demônios são expulsos, espíritos maus são repreendidos, reino das trevas é vencido. Aleluia. Oh Deus, espíritos imundos vão sendo varridos, vão sendo expulsos, enfermidades vão sendo desfeitas, as mentiras vão sendo tiradas, os espíritos maus vão saindo. Onde o Senhor está, onde o Espírito Santo está, não há demônios, não há mentiras. Oh Espírito Santo, corre nas veias deste teu filho, desta tua filha, limpando, tirando o mal, tirando a enfermidade, tirando a dúvida, tirando todas as hostes infernais, tirando todo o espírito de discórdia, tirando, Pai, toda depressão, tirando, ó Pai, toda angústia, tirando toda tristeza, trazendo alegria na alma, trazendo vigor no espírito, trazendo graça. Ó Deus, estamos na tua presença, estamos diante de ti, ó Pai. Que o Senhor socorra a cada um, ó Pai, que o Senhor sustente a cada um, que o Senhor abençoe estes nomes. Estamos intercedendo por cada um destes que enviaram seus nomes. Sinta-se tocado,
Sinta-se tocada pelo Espírito Santo. Sinta suas orações subindo ao trono da graça. Sinta a presença do Espírito Santo respondendo suas preces. Sinta a presença de Deus guiando você, dirigindo você naquilo que deves fazer, dirigindo você nas palavras, dirigindo você naquilo que você precisa fazer. Pedro teve que levantar, vestir-se, andar, passar pela porta, procurar a igreja que estava reunida. Pedro teve que fazer algo. Aquilo que não estava ao alcance dele, Deus fez. E aquilo que ele tinha que fazer sozinho, ele fez. Faça aquilo que você precisa fazer. Faça o que você precisa fazer. Faça o que você precisa fazer. Em nome de Jesus Cristo. Esta igreja é vitoriosa. Esta igreja é vitoriosa. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque lhe a glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. A Ele seja toda a glória, toda a honra e louvor. Aleluia. Glórias a Deus. Creia que Ele responde. Ele respondeu a sua oração desta noite. Creia que Ele te respondeu. Creia que Ele olhou para você. Creia que o Espírito Santo está te dirigindo. Neste problema, nesta dor, nesta necessidade. Simplesmente creia, não duvide. Simplesmente a igreja estava crendo mesmo com a morte de Tiago. Mas a igreja continuava crendo. Continua crendo. Em nome do Senhor Jesus. E agora eu te peço que despeça um do outro. Que você abrace alguém que está aí do seu lado. E diga: Deus ouviu sua oração, minha irmã. Deus ouviu. E Ele fará o que é melhor para você. Ele fará o que é melhor para você. Ele fará o que é melhor para a sua família.